Olá, turma, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje nós teremos a nossa terceira videoaula de filosofia, sempre lembrando que as atividades que forem para ser respondidas durante as videoaulas que forem passadas, é importante que vocês respondam, tá bom? E me mande no WhatsApp a resposta. Qualquer dúvida que vocês vierem a ter, seja sobre as atividades ou sobre o conteúdo, mandem mensagem, tá bom, pessoal? Que assim assim que eu visualizar, eu vou responder e passar o feedback para vocês. Mas é importante que vocês respondam para que eu possa saber se vocês estão de fato compreendendo o conteúdo que foi proposto na videoaula. Vocês já perceberam que nesse slide inicial nós temos a figura de corujas. E tem um porquê dessas corujas no nosso slide inicial. Aqui nós temos uma curiosidade, tá bom? Vocês sabem por que a coruja é o símbolo da filosofia? Vocês já se perguntaram, já se questionaram, já ouviram falar o porquê dessa coruja ser o símbolo da filosofia? Aqui nós temos uma outra imagem, né, de uma coruja, que é justamente para exemplificar essa pergunta e essa curiosidade. A razão da coruja ser o símbolo da filosofia. Pois bem, por influência da mitologia grega, Atena, né, que foi uma deusa, a deusa da sabedoria, ela tinha coruja como seu mascote. Então, Atena, que foi uma deusa da mitologia grega, ela tinha a coruja, tá certo? Como seu mascote. E por Atena ser a deusa da sabedoria e ter uma coruja como o seu mascote, foi idealizado a figura da coruja como o símbolo da filosofia. Justamente pela filosofia ter essa questão da sabedoria, do conhecimento, tá bom, pessoal? Então, a nível de curiosidade, nós temos a coruja como símbolo da filosofia, simplesmente por Atena, que foi uma deusa, né, a deusa da sabedoria, ter uma coruja como o seu mascote, tá bom? Dando continuidade, nós vamos relembrar alguns termos que nós já vimos em sala de aula, para que nós possamos dar continuidade ao conteúdo, tá bom? Nesse slide, nós temos uma pergunta. O que é filosofia? Bom, pessoal, a filosofia ela foi um movimento de pensamento. Ela foi um movimento de pensamento que tinha como objetivo explicar a origem das coisas por uma via diferente da visão mitológica. Nós já trabalhamos isso, que antes da filosofia, as coisas e os acontecimentos, eles eram respondidos por maneira mitológica, por meio de mitos. Não se tinha uma razão, não se tinha uma resposta com embasamentos lógicos sobre aquilo que se questionava. Então, antes da filosofia, as respostas elas eram respondidas por maneiras mitológicas, sem razão alguma. Aí a filosofia, ela veio justamente quebrar esse preceito, tá certo? De responder, das perguntas ser respondidas de maneira mitológica. A filosofia ela veio justamente dar respostas lógicas e racionais para aquilo que era questionado, tá certo? Lembrando que nós já vimos isso somente para relembrarmos e para darmos continuidade ao conteúdo. Bom, pessoal, aqui nós temos algumas visões do senso comum. Vocês lembram o que é senso comum? Nós trabalhamos também na videoaula passada. Falamos sobre senso comum, nós falamos sobre a questão científica, a mitológica, a filosófica, vocês lembram? Pois bem, aqui nesse slide nós vamos tratar sobre as visões do senso comum, que são justamente os saberes que são adquiridos através de preconceitos, tradições e valores. Também, pessoal, é importante que nós possamos relembrar que essas visões do senso comum, em muitos casos, eles são transmitidos de forma hereditária. O que é isso? O pai transmite para o filho, a avó transmite para o neto. Então, esses preceitos, nessas visões sobre o senso comum, além de ser transmitido através das crenças, das tradições, dos valores, eles também são transmitidos de forma hereditária, de pai para filho, de vó para o neto, tá certo? Eu coloquei dois exemplos
para nós relembrarmos e ficar ainda mais claro. Colocar moeda no umbigo. Vocês já devem ter visto, né? Que as crianças, quando estão pequenas, a mãe coloca a moeda no umbigo para não crescer. E também falam que manga verde com leite pode matar. Então, tudo isso, pessoal, são visões de senso comum. Na verdade, são tradições, são heranças que são ditas e faladas de pai para filho, de vó para neto, tá bom? Até hoje, nada disso foi comprovado através da ciência. Se não foi comprovado, então é o quê? São visões do senso comum, tá bom? Mas, pessoal, a filosofia ela não é isso. A filosofia ela não é pautada em visões do senso comum, em achismo. Tanto é que hoje a filosofia ela está muito mais relacionada à ciência, que é justamente buscar respostas lógicas, respostas coerentes para as perguntas que são feitas, tá bom? Partindo da análise etimológica, nós vamos entender o significado da palavra filosofia de maneira distinta, tá bom? De maneira separada. Aqui nós temos filo e aqui nós temos sofia, tá bom? Que é justamente filosofia, a junção das duas nomenclaturas. Filo significa amizade e sofia significa sabedoria. Logo, filosofia significa o quê? Amizade ao saber, ou então amor à sabedoria. Falando o seu conceito de maneira separada, de acordo com os seus significados, nós temos o quê? Que a filosofia ela é amiga do saber, ou ela tem amor à sabedoria. E mais uma vez nós nos deparamos com a figura da coruja, tá certo? Por ser o símbolo da sabedoria, do conhecimento. Então, pessoal, essa questão ela está esclarecida, né? Porém, ela surge uma outra indagação. Qual seria? Saber o quê? Já que a filosofia fala que a filosofia é amor ao saber, né? Amizade ao saber, amor ao saber. Mas que saber seria esse? Bom, para esclarecer esta pergunta, devemos nos lembrar de que a filosofia é a mãe de todas as ciências, tá certo? Ela é a mãe, ela é a precursora. Uma jovem de aproximadamente 2.700 anos, desde lá a Grécia Antiga, né? E este saber, ele envolve todos os assuntos possíveis de serem pensados e questionados em todas as áreas de conhecimento. Então, pessoal, a filosofia é tão importante que ela é a mãe das outras disciplinas. Mas por que, professor, que ela é a mãe das disciplinas? Por que ela é a precursora de tudo isso? Justamente pelo seu caráter de questionamentos, não só questionamentos, mas principalmente de interpretação, de buscar respostas, de saber as coisas. Quando nós nos deparamos com uma atividade de língua portuguesa, nós não precisamos entender aquela questão, ler aquela questão. Matemática também não é a mesma coisa? Sim. Então, dessa maneira, a filosofia ela está relacionada e também ela é considerada a mãe de todas as disciplinas, tá bom? Não só a mãe de todas as disciplinas, mas principalmente a mãe de todos os conhecimentos. Uso esse nome mãe, pessoal, para ficar mais fácil de vocês compreenderem, tá certo? Pois bem, a filosofia ela busca entender o porquê das coisas. Possui como propósito a busca de perguntas, de questionamentos, indagações. Então é basicamente o que eu falei. A filosofia ela tem esse caráter, né, de questionar, de perguntar, de indagar e principalmente de saber as respostas dessas perguntas, destes questionamentos e dessas indagações. Respostas essas, pessoal, lógicas, tá bom? Respostas essas coerentes, que tenham embasamento, que sejam verdadeiras, né, que sejam verídicas, que tenham embasamento de acordo com aquilo que é perguntado, tá certo? Aqui nós temos uma frase para ser analisada, vocês vão ler e vão analisar, que fala o seguinte: estudar filosofia é procurar por perguntas que nem sempre possuem respostas. Vocês vão ler essa frase e vão entender, e eu vou aguardar a mensagem de vocês
me dizendo o que entenderam dessa frase, tá bom? Além dessa frase, nós temos uma atividade, somente uma questão. Vocês vão responder qual a relação da filosofia com as outras áreas de conhecimento. Então, como é que a filosofia ela se relaciona com a matemática, com a história, com a língua portuguesa, tá bom? Então, vocês vão fazer essa relação da filosofia com as outras áreas de conhecimento. Vocês podem mandar áudio, vocês podem escrever no caderno e mandar foto, ou vocês podem digitar normalmente no WhatsApp. Escolham a melhor maneira para vocês. Porém, turma, é importante que todos façam as atividades para que eu possa mensurar se de fato vocês estão compreendendo o assunto que está sendo tratado nas videoaulas. Lembrando, qualquer dúvida, seja sobre o conteúdo que nós trabalhamos nesse vídeo ou sobre a pergunta, essa questão aqui, vocês podem mandar mensagem que eu vou estar respondendo assim que eu visualizar, tá certo? Pessoal, no mais é isso. Eu espero que vocês tenham compreendido e tenham gostado da videoaula. Qualquer dúvida que vocês vierem a ter, mandem mensagem, tá bom? Fiquem em casa para que a gente possa voltar o mais breve possível para a sala de aula. Continue se cuidando, que em breve tudo isso vai passar. Saudades de todos e até a próxima.